Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus contra os homens. Verso 18 da palavra de Deus nos diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Sim, ó Deus, nós estamos diante de Ti, mais uma vez, para expor a Tua palavra, sermos alimentados por meio dela. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a crescermos, Senhor, no conhecimento da Tua gloriosa palavra. Em nome de Jesus. Nós já vimos, meus irmãos, o contexto e o propósito dessa carta. Já vimos que essa igreja de Roma, ela provavelmente foi fundada por pessoas que voltaram do Pentecostes, com o coração ardendo como o Evangelho, e pregaram ali naquela cidade, o grande centro do Império Romano. E Paulo, ainda que não conhecia pessoalmente aquela igreja, escreve para que aquela igreja seja fortalecida. Já vimos também a seção introdutória da carta que diz respeito ao verso 1 ao verso 17. Vimos em dois momentos, mas também observamos que esses dois movimentos que existem, tanto do verso 1 ao 7, como do verso 8 ao 17, três tópicos são mencionados, eles são repetidos. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre a sua vocação, como ele é chamado pela graça de Deus, e destaca as implicações dessa vocação, porque ele entende que ele é devedor e está pronto a anunciar o Evangelho em Roma. Em segundo lugar, nós vimos que a seção introdutória fala sobre os primeiros leitores, os leitores da igreja de Roma, como eles são amados, chamados para serem santos e alvos da oração de Paulo, que está continuamente orando por eles e pedindo que Deus conceda uma ocasião oportuna para Paulo estar com eles. Vimos também que essa introdução, Paulo define o que é o Evangelho, qual é o conteúdo do Evangelho. O Antigo Testamento fala sobre o Evangelho. O Evangelho é sobre o nascimento de Cristo, sua morte, sua ressurreição. O seu poder, a sua eficácia para salvar todas as pessoas que creem, porque o Evangelho revela a justiça de Deus. Mas após essa sessão introdutória do verso 1 ao 17, nós temos propriamente o primeiro tópico, é o primeiro bloco do desenvolvimento dessa carta, que é um tema da depravação dos homens. Todos os homens são pecadores. E Paulo vai percorrer de Romanos 1, 18 ao capítulo 3, verso 20. Primeiro de 5 blocos que a carta apresenta uma série de ensinamentos. Paulo vai expor uma série de ensinos que vai estabelecendo em nosso coração e nossa mente, vai construindo em nosso coração uma ordem lógica para nós entendermos como nós somos pecadores. Nossa tendência é nos sempre avaliarmos mais além do que somos e avaliarmos as outras pessoas mais aquém do que elas são. Nós somos tendenciosos a nos exaltarmos, mas o Evangelho nos coloca no nosso devido lugar. Quando ele fala da glória de Deus e fala como nós somos pecadores, porque o Evangelho revela a justiça de Deus. E o primeiro passo dentro desse bloco, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, é exatamente Romanos 1, verso 18 ao 23. Texto que nós vamos examinar hoje. A ira de Deus contra os homens. Isso nos traz uma primeira reflexão, porque Paulo acabou de dizer que ele quer falar do Evangelho de Deus, a boa nova. Por que alguém que se propõe a falar da boa nova de salvação, ele começa a falar sobre a ira de Deus? Por que ele não fez como alguns fazem nos dias de hoje? Aceitem Jesus, abram os seus corações para Cristo.
nos parece muito claro, não apenas pela carta aos Romanos, mas por todo o Evangelho, que não era essa a metodologia que os apóstolos utilizavam quando eles pregavam o Evangelho. Por que falar sobre a ira de Deus se o propósito é falar sobre vida eterna, salvação? Porque, meus irmãos, o Evangelho é uma solução para um problema. O Evangelho é a boa nova de salvação para resolver um problema de perdição. Nós não entenderemos a glória da solução se não nos apercebermos sobre o tamanho do problema. Para entendermos que o Evangelho fala sobre tão grande salvação, primeiro precisamos entender qual é o problema do pecado, da condenação e de uma vida sem Deus. Se entendermos que o problema é pequeno, inevitavelmente nós vamos considerar a solução como algo pequeno, uma coisa muito pequena. Mas se nós entendermos que o problema é grande, aí sim nós vamos perceber qual é a glória, o tamanho do Evangelho. Por isso, para falar do Evangelho, antes precisamos adentrar ao problema, falar sobre a santidade de Deus, a sua ira, sobre pecado, sobre condenação. E aí sim, nós podemos, depois de entender a doença, nós podemos meditar sobre o tamanho da cura do Evangelho, o tamanho do remédio que é o Evangelho. Para isso, nós vamos considerar que o verso 18 ao verso 23 se divide aí em 3 movimentos. Verso 18 fala sobre por que Deus ele fica irado. Verso 19 e 20 diz por que a ira de Deus ela é justa. Verso 21 ao 23, quais são os atos que os homens praticam que são provocadores da ira de Deus? Perceba, no primeiro momento, no verso 18, Paulo usa aqui dos termos para esclarecer por que Deus ele fica irado. E ele fala isso de modo geral. No terceiro movimento, verso 21 ao 23, ele vai detalhar quais são os atos que são praticados pelos homens para que isso aconteça, que é falado no verso 18. E no meio dessas duas estruturas está uma argumentação explicando por que Deus é justo. Ele fica irado, mas ninguém deva entender isso, que isso está à parte da sua justiça. E essa é uma marca das cartas. Paulo sempre está falando que a perspectiva dos homens, quando contrariam o Senhor, devem ser revistas, porque o Senhor, de fato, é o padrão, Ele é o justo, Ele revela a justiça. Mas por que Deus, Ele fica irado? Verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Algumas traduções omitem o porquê do verso 18 que consta no texto original. E precisamos entender claramente que se o verso 16 e 17 ele resume toda a carta aos Romanos, Paulo inicia fazendo uma conexão com isso que foi dito no verso 17, porque eu não posso compreender a revelação da justiça de Deus sem compreender a santidade de Deus e que Deus ele fica irado. É desse modo que eu vou compreender o Evangelho, como Deus revela a sua justiça. Eu preciso passar por esse caminho da ira de Deus. E Paulo não está aqui argumentando que Deus fica irado. Isso já é um pressuposto. Ele está afirmando como Deus revela a sua ira. O pressuposto básico no ensino de Paulo, que deve ser entendido sobre todo o ensino do Antigo Testamento, é que Deus ele fica irado. Isso, de fato, nos dias de hoje choca muitas pessoas. Porque o Deus que as pessoas criam na sua própria imaginação, nos seus próprios conceitos, é um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que aceita tudo. O que os homens fazem, o que o nosso coração tem prazer, Deus aceita. Outras pessoas entendem um Deus de ira do Antigo Testamento
e o Deus de amor do Novo Testamento numa matemática que não tem fundamento nas Escrituras. Mas Deus, ele fica irado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Esse revela do céu não é algo dos homens, do conceito dos homens. Deus, ele revela a sua ira por meio de atos. E esses atos serão detalhados exatamente em Romanos 1, verso 24 ao 32, quando ali teremos 3 manifestações da ira de Deus. Ele vai ainda adentrar esses atos. Mas perceba a conexão de que ninguém pode compreender a justiça de Deus revelada no Evangelho sem compreender também a ira de Deus que é revelada do céu. Contra toda a impiedade e injustiça, contra tudo aquilo que os homens fazem que é pecado. E aí nós precisamos entender propriamente o que é a ira de Deus e não associarmos à ira dos homens, porque a ira dos homens são destemperos por descontroles emocionais. Mas quando nós pensamos sobre a ira de Deus, não estamos falando sobre uma pessoa descontrolada. A ira de Deus está associada à sua santidade. Ele vê a iniquidade, a impiedade, a injustiça dos homens e ele fica irado porque ele é santo. Tudo aquilo que é pecaminoso, impiedoso, injusto, ofende a Deus de tal modo que ele fica irado. Ele não pode ficar inerte perante a injustiça diante da sua presença. A Escritura muitas vezes nos faz, para nós entendermos essa verdade, usa algumas ilustrações. Caim foi às escondidas com o seu irmão quando ninguém estava olhando. E ele mata o seu irmão às escondidas e ele pratica a iniquidade e ninguém dos homens está vendo, mas o Senhor está vendo. O Senhor vai até Caim e pergunta: cadê o teu irmão? E Caim não responde, como se não soubesse, como se ele não pudesse prestar contas, não precisasse prestar contas perante o Criador. E aí o Senhor responde a essa colocação de Caim dizendo: a voz do sangue do teu irmão grita da terra, clama da terra aos meus ouvidos. Perceba, isso é uma ilustração de uma verdade. Não é que literalmente o sangue ele tem voz e ele grita. Mas o Senhor, para inculcar no coração de Caim, para que ele entendesse que não poderia fazer nada encoberto ao Criador. O pecado realizado às escondidas é como um grito aos ouvidos daquele santo juiz. Existe uma iniquidade. Existe uma iniquidade. Esse grito incomoda aos ouvidos de tal modo que o Criador precisa reagir a esses gritos. E ele reage com a sua ira. Nós só entenderemos a justiça de Deus se nós percebermos de fato, meus irmãos, quanto o nosso pecado ofende a ira de Deus, a sua santidade. E ele avança nessa explicação sobre impiedade e injustiça dos homens. Porque por meio da sua injustiça, dos atos pecaminosos, eles suprimem a verdade. Algumas traduções colocam detém a verdade. O termo grego ele fala sobre sufocar. É a palavra usada para quando uma pessoa vai sufocar a outra, ela vai colocar ela debaixo da água, empurrando. Deus ele fica irado porque os homens tentam fazer isso com a verdade de Deus revelada. Eles rejeitam a verdade, não há como negar a verdade revelada, então eles tentam sufocar. Suprimir. Eles repudiam e tentam ofuscar a verdade de Deus. E Deus fica irado para com esse ato da humanidade de sufocamento para com a sua verdade revelada. Imediatamente, verso 19 e verso 20 vai detalhar que verdade é essa que é suprimida. Por que que Deus ele
ele fica irado, agora é porque ele se mostra que ele vai até o homem, ele dá ao homem algo, ele mostra da sua glória ao homem, ele mostra da sua pessoa, ele se dá a conhecer ao homem. Essa verdade que é suprimida agora é detalhada. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Existem 3 elementos nesse verso. O conteúdo, há um conteúdo conhecível. Há um instrumento dessa revelação, que à luz do verso 20 nós vamos entender que é a obra da criação, e há um autor dessa revelação, que é o próprio Deus. Deus se revelou, e o que se pode conhecer está manifesto entre eles. Existe um conhecimento disponível às pessoas que moram nos grandes centros, às pessoas que moram no interior, às pessoas que moram nas florestas, que não têm acesso nenhuma à comunicação das mídias. Existe um conhecimento disponível do Criador a todas as pessoas. É manifesto e está manifesto porque está na criação. Quando nós olhamos para o sol, para a lua, as estrelas, nós temos ali informações que revelam características da pessoa, do Criador, quem é Ele. Aprendemos sobre o Criador quando nós olhamos, avançamos nos estudos científicos para compreender o funcionamento do corpo humano, o funcionamento do espaço, os avanços da medicina, os avanços no direito, os avanços em todas as áreas da vida. Nós compreendemos os detalhes de quem é o Criador. Verso 20 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem. Esse manifestar de Deus fala especialmente sobre 2 atributos do seu caráter. Mas precisamos entender que a criação revela o Criador. Foi Deus quem manifestou na criação a sua pessoa. A criação não é produto de uma explosão, não é produto do acaso, não é produto do nada. Como um mundo tão ordenado, como um corpo humano com um funcionamento tão complexo e tão perfeito, pode ser obra do acaso? Mas a Escritura diz que Deus se revela por meio da criação. O verso 19, ele é como detalhado no verso 20, porque agora ele vai dizer qual é esse conhecimento disponível. Os 2 atributos invisíveis. Então eu olho para o sol, eu não estou vendo Deus. Eu olho para a lua, não é Deus, eu estou vendo a criação de Deus que revela 2 atributos invisíveis. Nada da criação é Deus. O que nós vamos aprender por meio da criação são atributos invisíveis. E quais são eles? O seu eterno poder e a sua divindade. Quando eu olho para um mundo criado, sol, lua, estrelas, eu entendo que somente um ser poderoso, alguém muito acima de nós, divino, pode ter criado todas essas coisas. Deus revelou o seu caráter, especialmente nesses 2 atributos em que uma pessoa que nunca foi estudada, nunca ouviu o ensino do Evangelho, ele tem esse conhecimento, ele tem essa revelação. Existe um Deus poderoso e existe um Deus eterno. Somente Ele pode ter feito essas coisas. Certamente que isso não é obra do acaso, porque uma criação tão grandiosa revela um Criador tão mais grandioso, porque o Criador é sempre maior do que a sua criação. Os atributos invisíveis são características da sua pessoa. Quem Ele é. Os instrumentos dessa revelação estão ainda no verso 20, quando diz que claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Esse conhecimento, ele não é
difícil de perceber, o que acontece é que as pessoas suprimem, sufocam. Mas Deus revelou a sua pessoa, o seu caráter por meio da criação. Isso não é difícil, é claramente reconhecível, percebido que existe um ser que é muito acima de nós, muito maior do que nós, ele é o Criador. Ele é muito acima em poder, é muito acima em santidade, é muito acima em justiça. É isso que nós devemos aprender quando nós olhamos para a grandeza da criação. O salmista Davi, no Salmo 19, ele fala um pouco sobre isso. Quando ele diz no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Existe uma proclamação dos céus, existe um anúncio, uma pregação por meio da criação. Perceba que o verso 2 ele diz: um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Há um discurso, há uma pregação, há um conhecimento disponível quando nós olhamos para o dia todo, a noite toda. Davi diz: não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Ainda que não há uma pregação audível, há uma pregação certamente, porque o mundo revela a glória de Deus. A criação revela conhecimento no dia e na noite que existe um Criador poderoso. Ele passa a ilustrar esse conhecimento quando diz: aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. Nada pode se esconder do seu calor. O sol é comparado ao caminho de um noivo que está indo para o casamento. Ninguém imagina que o noivo vai se desviar no meio do caminho, porque o maior anelo da sua alma é estar com a sua esposa, é consumar o casamento. Assim é o sol. Ninguém imagina que o sol, ao nascer, ele vai parar no meio do caminho e ele vai tomar outro rumo, mas revela uma ordem, revela um padrão na criação, que existe uma harmonia, uma perfeição em toda a obra da criação. Exatamente isso que Paulo está dizendo. Que a criação prega atributos do caráter de Deus. E existe uma implicação inevitável diante dessa verdade em Romanos 1, final do versículo 20. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Por isso, porque há uma pregação, porque há um conhecimento, porque todos conhecem. Ninguém pode negar esse conhecimento disponível. Os homens são indesculpáveis porque não apenas Deus colocou esse conhecimento disponível na criação, mas Ele habilitou o homem, dotou ele de inteligência ao fazer ele como imagem e semelhança do Senhor. Ninguém perante o Criador pode se esquivar dessa verdade. O que existe é um ato de supressão, sufocamento. O problema não é tanto falta de conhecimento de que existe um Deus Criador. O problema é um problema de coração, de humildade perante o conhecimento revelado diante de todos os homens. Há uma pregação disponível na criação. Mas aí nós avançamos para o terceiro movimento do texto, verso 21 ao 23, que trata sobre os atos provocadores dos homens para com a ira de Deus. O que é que eles fazem? De que modo específico eles sufocam essa verdade? Verso 21 diz: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Existe o modo em que o homem vive, o modo como ele se comporta, são atitudes que revelam o que está no coração dele, o que está na mente dele, como ele reage perante a revelação do Criador.
Não é tanto como ele fala, mas como ele reage, como ele vive e revela se ele reconhece o Senhor como Deus de sua vida, como seu Criador. Perceba, o versículo 21 já trabalha com esse pressuposto, não é uma coisa discutível, porque tendo conhecimento de Deus, todos os homens possuem esse conhecimento, especificamente esse conhecimento dos dois atributos. Eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O ponto aqui nessa fala importante é o como. Os homens, ao não glorificarem a Deus como Deus, não tratarem Ele devidamente com a honra devida de uma divindade como aquele que é o nosso Criador. Uma coisa é glorificar a Deus, outra coisa é glorificar a Ele como Deus, com a honra devida, com a glória devida ao seu nome. O primeiro ato que provoca a ira de Deus contra os homens é quando os homens são omissos na entrega da adoração devida ao seu Criador. Isso mostra a ingratidão para os homens, por isso ele diz: não glorificaram nem lhe deram graças. Na realidade ele está falando sobre uma mesma coisa, porque não glorificar significa não ter gratidão no coração. Mesmo depois de Deus se dar a conhecer, habilitar o homem, criar ele a sua própria imagem, com sabedoria, com entendimento, eles olham para o conhecimento revelado, os dois atributos do seu caráter, e ao não reagir com adoração devida ao Criador, eles estão provocando a ira de Deus. A omissão na adoração é uma provocação com o Senhor para que Ele fique irado. Mas o que é, meus irmãos, glorificar a Deus como Deus? Vamos pensar um pouco nos 10 mandamentos em Êxodo 20. Creio que nós temos um esclarecimento sobre o que é glorificar a Deus, como devemos fazê-lo. Ali nós temos os 10 mandamentos que são resumidos no Novo Testamento em 2 sentenças, 2 ideias. A primeira parte dos 10 mandamentos, os 4 mandamentos, fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda parte, os 6 mandamentos, fala amar o próximo como a si mesmo. Perceba que os mandamentos finais dessas 2 sessões, o 4º mandamento e o 10º mandamento, eles servem como um fechamento de uma sessão. Depois de falar que não se pode matar, roubar, adulterar, o 10º mandamento é: não cobice nada daquilo que foi dito nos mandamentos anteriores, não deseje fazer aquilo que já foi proibido. É um mandamento de fechamento. Igualmente, se nós olharmos para os 4 primeiros mandamentos, nós vamos ver: não pode adorar outro Deus, não pode corromper o culto, fazer uma imagem de Deus. O princípio é: não pode corromper o culto. O 3º mandamento é: não pode se profanar o nome do Senhor. Tomar o nome do Senhor com corrupção é o conceito de profanação. Perceba que os 3 primeiros mandamentos é: não pode, não pode, não pode. Mas o 4º mandamento diz o que nós temos que fazer. Porque é exatamente o 4º mandamento, é o fechamento. Se eu cumpro devidamente o 4º mandamento, eu estou em cumprimento aos 3 anteriores. Porque o 4º mandamento é quando eu devo sair para me encontrar com o Senhor e dar a Ele a adoração devida. E eu só vou fazer isso se não tiver nenhum outro Deus sobre minha vida. 1º mandamento. Eu só vou fazer isso corretamente quando eu não, no culto, eu não trouxer corrupções. 3º mandamento, eu vou fazer isso com reverência para não profanar o nome do Senhor. E o que eu faço? Eu não faço, não faço, não faço. E no 4º mandamento diz o que devidamente eu tenho que fazer para que Deus seja o primeiro em minha vida. Eu vou colocar Ele no meu coração em primeiro lugar. O Salmo 95 fala um pouco sobre isso quando diz: é um chamado à convocação, ao culto. O Salmo
95 convoca o povo do Senhor a sair ao seu encontro para cantar louvores, reconhecer a sua glória. O primeiro versículo fala sobre uma convocação para o culto. O último versículo do Salmo fala como Deus fica irado com as pessoas que endurecem o coração e não saem para se encontrar com Ele. Perceba, é exatamente isso que Paulo está falando. Ele está unindo o tema do chamado ao culto com o tema da ira que Davi já falou lá no Salmo 95. Portanto, meus irmãos, não deve haver dúvida em nossos corações. Quando alguém não adora o seu Criador, ele fica irado. Esse é o primeiro ato provocador da ira de Deus contra os homens. Qual o segundo ato? Verso 21, parte final até o verso 23. Rejeitar a revelação para seguir as suas próprias ideias. O verso diz, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Se a revelação convoca os homens a adorarem o Senhor, o segundo ato provocador é como uma consequência do primeiro ato. A omissão está sempre associada a um caminho contrário. Pelo contrário, eles seguem suas próprias ideias. Eles têm ideias que tentam refutar aquele conhecimento revelado da criação. Eles têm as suas próprias ideias, os seus próprios raciocínios, seus próprios conceitos, seus próprios propósitos de vida. Mas, ironicamente, eles se tornam nulos ao seguirem suas próprias ideias, porque que ideia, meus irmãos, pode ser tão mais relevante ou mais sábia do que aquilo que é revelado pelo Criador? Pessoas com ideias melhores do que o Criador são pessoas nulas, vazias, pessoas sem conteúdo. O conhecimento que refuta o conhecimento de Deus é um conhecimento nulo. Pessoas desprovidas de verdade, de conteúdo. Na realidade, revela um coração insensato, porque o texto diz, e o coração insensato dele se obscureceu. É insensato ao refletir e defender ideias contra o Senhor. E não apenas isso, o coração insensato, ele passa a ser pior ao seguir num caminho contrário da revelação, porque ele se torna como um coração escuro, sem luz. A revelação é como a luz que penetra em nossos olhos e nosso coração ilumina a nossa alma para nós enxergarmos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, a revelação de Deus, ela ilumina o nosso caminho, nós entendemos a verdade. Agora imagine alguém que fecha a porta e a janela para não deixar a luz entrar na sua casa, no seu coração. É uma pessoa com um coração escuro, sem a luz do Evangelho, para ter pensamentos, desejos e emoções insensatas, vazias, contrárias à verdade. O coração insensato caminha na escuridão quando ele revela uma rebelião contra o Senhor, contra aquilo que Deus nos ensinou. A ironia está no verso 22, quando diz, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. O que fazem os homens? Virarem as costas para a revelação de Deus? É porque eles se julgam mais sábios, a sabedoria humana é maior do que a revelação do Criador. E onde termina toda a sabedoria? Longe da palavra de Deus? Sabedoria longe daquilo que Deus se dá a conhecer termina em loucura. A ironia é exatamente que os homens terminam naquilo que é totalmente oposto àquilo que é defendido. Eu vou seguir o meu caminho porque ele é mais sábio. E onde se termina uma pessoa sem Deus? Como é a vida de uma pessoa sem Deus? Como é o futuro de uma pessoa sem Deus? Quais são os hábitos de uma pessoa sem Deus? Vícios, loucura,
práticas das mais perversas, pessoas que praticam coisas às escondidas porque eles têm vergonha dos seus próprios hábitos. E aí nós lembramos de Gênesis capítulo 3, porque a serpente diz que longe de Deus nós vamos conquistar sabedoria, e ela consegue enganar a mulher e o homem. E esse é o maior engano que percorre as Escrituras, é como se longe de Deus nós pudéssemos ser mais sábios. Mas sabedoria é exatamente nós ouvirmos a voz do Senhor e recebermos os seus ensinos. E onde termina essas práticas loucas? Quais são as evidências dessa loucura? Verso 23. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Quais são as grandes conclusões dos homens quando eles rejeitam a revelação de Deus? Na história da humanidade, eles tentaram comparar o Criador com pessoas, com animais. Eles chegaram a comparar o Criador, que é incorruptível, muito acima de nós, porque a revelação mostra atributos invisíveis. Nós não podemos comparar nada da criação com Deus, porque Ele é muito acima de nós. Mas na história da humanidade, em várias culturas, em vários povos, as pessoas associam um Criador com animais, com aves, com quadrúpedes. Eles tentam ver figuras visíveis, corruptíveis, para associar aquele que é incorruptível, aquele que é poderoso. Quais são as grandes conclusões dos homens quando rejeitam a revelação de Deus? É que o mundo complexo, o ser humano complexo, ele veio do acaso. Ele é produto de uma explosão, ele é produto de um processo evolutivo. Aquilo que é harmonioso, aquilo que é complexo, é produto do acaso. Essa é a grande conclusão dos homens que repudiam a revelação de Deus. Esse movimento, meus irmãos, também é encontrado em nossos dias. A semelhança quando nós rejeitamos a revelação de Deus e passamos a atribuir glória a uma causa, uma filosofia, uma ideologia, uma pessoa, um objeto, tudo aquilo que é criado pelo homem, da nossa imaginação, algo perto de nós. Nós não atribuímos a Deus a glória devida, e nós, quando voltamos para aquilo que é terreno, atribuímos glória. A Bíblia chama isso de idolatria, e isso provoca a ira de Deus. O que nós podemos aprender, meus irmãos, com essas verdades? Primeiro, que Deus é bom, porque Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou ele como com primazia sobre toda a criação, para olhar o mundo criado e perceber os atributos da glória de Deus. Deus se deixar conhecer é um grande ato de bondade, porque Deus é aquele que é a fonte de toda a riqueza, Ele é o grande tesouro da vida. Conhecer a Deus é o tesouro maior desta vida, e Deus se dá a conhecer. Isso é revelação da sua bondade. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é que o homem não é bom, o homem é mau. Porque a humanidade, meus irmãos, ela se mostra omissa no reconhecimento de Deus como seu Criador, em entregar a Ele a honra que é devida, em prestar culto no dia do Senhor. A humanidade se mostra ingrata ao adorar aquele que nos dá o ar para respirar, nos dá o alimento, nos dá a chuva, aquele que nos dá o sol, aquele que faz tudo que nós precisamos e nós estamos vivos porque nós devemos ao nosso Criador. Além disso, a humanidade afronta o Criador, provocando mais ainda a sua ira, quando rejeita a revelação para seguir suas próprias ideias, para adorar a Ele ou para definir quem é Deus. E segue por um caminho de idolatria. Uma terceira verdade que nós aprendemos desse texto é que Deus, Ele se ira contra esses atos provocadores.
Ninguém tenha dúvidas sobre isso. Deus se ira com a omissão em adorá-lo. Deus se ira quando os homens, ainda que não fazem A ou B, não fazem tais ou tais atos, mas simplesmente pelo ato de se omitir na entrega devida da adoração, Deus dos céus, ele fica irado, porque ele deve ser adorado. E quando o ser humano não adora, Deus está irado. Agora nós precisamos entender como que Paulo está falando isso para a igreja. Ele vai conseguir atingir o seu propósito, que é fortalecer a vida da igreja. O que esses ensinos causam de fortalecimento à vida da igreja? Primeiro, porque quando nós conhecemos a distância entre a bondade de Deus e a nossa própria maldade, quando nós conseguimos perceber mais sobre essa distância, de como Ele é muito acima de nós, de como Ele é santo, singular, nós seremos mais fortalecidos, porque nós seremos mais humildes. Nós vamos entender e perceber o quanto nós dependemos mais da misericórdia de Deus. Nós vamos reclamar menos. Nós vamos ser mais gratos. Nós vamos perceber quanto precisamos orar mais. Quanto precisamos ser mais quebrantados. Com essa distância da percepção da bondade de Deus e da nossa maldade, nós vamos ser melhores adoradores. Nós vamos chegar para adorar menos com o peito estufado, mas mais curvados. O apóstolo Paulo diz, quando nós reconhecemos que somos fracos, aí é que nós somos. Aí está a força da igreja, quando a igreja reconhece o quanto depende do Senhor, o quanto precisa orar, o quanto precisa se humilhar, o quanto precisa adorar, o quanto precisa conhecer a Deus. A igreja é forte quando ela cresce nesse conhecimento. O que esse ensino pode nos ensinar ao percebermos mais sobre a ira de Deus? Nós somos fortalecidos quando nós aprendemos mais sobre a ira de Deus, porque nós somos como que conduzidos a caminhar mais com temor. Aprendemos que toda a vida, todos os dias, seja na igreja, na faculdade, no trabalho, nós estamos perante Deus, perante os olhos do Criador. O Criador está vendo cada palavra, cada ato, cada pensamento. E o Criador fica irado quando isso é feito para desagradá-lo. Isso nos inclina como igreja a temer o seu nome, a valorizarmos o temor em nossos corações. E como o temor é importante, o temor revela maturidade. A criança não tem maturidade e ela precisa sempre ser protegida por alguém, aconselhada, porque os seus atos inconsequentes podem destruir a vida dela. Uma criança, por uma brincadeira, ela pode machucar sua coluna e perder os movimentos, e ela só entender isso quando chegar a uma idade adulta. E ela precisa sempre de um adulto maduro para orientar, para falar, para ela perceber o perigo dos caminhos que estão adiante deles. Quando nós conhecemos a ira de Deus, meus irmãos, nós andamos em temor para entendermos como alguns atos podem trazer consequências desastrosas sobre nossas vidas e podem produzir implicações terríveis. Deus vai nos perdoar, certamente, porque pela graça nós somos salvos. Mas alguns erros trazem consequências terríveis, que perduram por toda a vida. O Senhor disse para Davi: eu perdoei você pelo seu pecado, mas você não pode construir o templo, porque o que você fez foi terrível. O maior sonho de Davi era construir. Pôde, porque houve implicações, ele foi perdoado plenamente, mas as implicações. A Bíblia diz que Moisés era um homem que via Deus face a face, um homem que tinha comunhão com Deus, intimidade. Em Êxodo 24, ele sobe ao monte e entra aos céus. Deus desceu para se encontrar com ele. No último capítulo do Deuteronômio, a Bíblia diz que Moisés se encontrou com o Senhor e o Senhor disse: você não pode
entrar na terra de Canaã, porque você pecou quando você bateu na rocha. Eu disse que você não poderia bater. Você está perdoado, mas as implicações permanecem. Quando nós entendemos que devemos caminhar a vida em temor, nós sabemos, meditamos quão terríveis podem ser as consequências dos nossos atos, e aí nós somos fortes, nós andamos com cautela, nós vivemos com cautela, nós tomamos decisões com cautela, nós somos mais fortes no caminhar da vida. Mas precisamos, meus irmãos, conhecer mais sobre a única solução de Deus para a sua própria ira, que é o Evangelho. E é para onde esse ensino está levando, porque Paulo vai falar sobre a boa nova do Evangelho, o perdão dos pecados. Onde em Cristo, quando nós confiamos na suficiência dele para redimir a nossa alma, o Senhor não nos olha mais com ira, mas o Senhor nos olha favoravelmente. O Evangelho é exatamente quando nós cremos no Evangelho, nós confiamos nesse perdão e nós descansamos no seu perdão, na sua graça. A luz do rosto do Senhor brilha sobre nós. Nós temos misericórdia e paz. Mas agora eu quero me dirigir para você que ainda não professou a fé, que não tem o Senhor. Você não tem vivido como se o Senhor fosse o Senhor sobre a sua vida, o Criador. Você não tem se prostrado perante Ele, dado a Ele a adoração que é devida, perante essa verdade revelada da ira de Deus. Eu convido você a se arrepender dos seus pecados e no seu coração professar Cristo como o Salvador da sua alma. Se arrependa e reconheça a glória do Senhor, para que a sua vida seja redimida e transformada para a glória do próprio. Que o Senhor Deus nos abençoe. Te damos graças, ó Deus, pela tua bondade, Senhor, porque o Senhor, por meio de Cristo, é o Redentor da nossa alma. O Senhor se deu a conhecer a nós, ó Pai, pelo Evangelho, e nós fomos redimidos e transformados. Nós fomos alcançados, ó Deus, pela tua graça. E agora, Deus, não estamos mais debaixo da tua ira, mas somos favorecidos, ó Deus, pela tua bondade. Nos ajuda, Senhor, a andarmos e vivermos em gratidão perante tão grande salvação. Andarmos em temor, andarmos em piedade, andarmos, ó Deus, buscando a tua glória, a anunciar a tua glória, Deus, perante o mundo, um Deus que se ira contra o pecado, porque tu és santo, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, a entendermos o Evangelho pela tua palavra, a descortinarmos, ó Deus, mais detalhes, Senhor, do que aquilo que o Senhor nos ensinou pela criação, mas mais minuciosamente pela tua palavra, Deus, nós somos enriquecidos e abençoados. Nos ajuda, Deus, a usufruirmos isso. Mas tu sabes, ó Deus, que nós, como teu povo, temos desafios, temos lutas, temos problemas. Carecemos, ó Deus, do teu auxílio, da tua intervenção em nossas vidas. Irmãos, ó Pai, se encontram enfermos e carecem, Senhor, da tua intervenção, da tua graça, da tua misericórdia. Todos nós, Senhor, carecemos da tua proteção, carecemos, ó Deus, do teu cuidado sobre nós, da tua misericórdia, Senhor. Precisamos, ó Senhor, perceber essa verdade, ó Deus, da nossa dependência de ti. Precisamos, Senhor, da tua bênção. Que o Senhor abençoe, ó Deus, as nossas famílias, o teu povo, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e derrame da tua graça, para que assim, ó Deus, nós sejamos abençoados, em nome de Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.